Amantes da Palavra de Deus, bom dia. Aqui quem vos fala é o pastor Luciano. Mais um dia de vitória, mais um dia de bênção. Nós estamos hoje na sexta-feira, dia 24 de julho de 2020. Eu quero ler com os irmãos, fazer uma reflexão no texto lá no Antigo Testamento, em 2º livro dos Reis, capítulo 2, versículo 19 a 22, onde o texto diz que os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa é a situação desta cidade, como o Senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me um prato novo e põe sal. E lhe trouxeram. E então saiu ele ao manancial das águas, deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor, trarei estas águas e não haverá mais nelas morte e nem esterilidade. E ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. Meus queridos, muitas das vezes na nossa vida nós temos uma vida estéril, amarga. Em todas as áreas da nossa vida nós precisamos nos libertar daquilo que nos causa infertilidade. Os homens desta cidade procuraram um profeta e contaram ao profeta a necessidade desta cidade. Esta cidade era uma cidade boa, era uma cidade que tinha uma boa situação, mas era uma cidade que tinha um problema, uma dificuldade: não tinha água para beber e a água era totalmente amarga, estéril. Para que isso mudasse, era necessário que fossem até as fontes das águas. As fontes precisavam de cura, e aí o profeta Eliseu resolve ir até os mananciais. Nesta manhã eu quero te dizer, não sei qual área da sua vida está improdutiva, estéril e não gera nenhum resultado, mas gostaria de te dizer que Deus quer transformar as situações amargas da sua vida e acabar com a improdutividade, fazendo com que os mananciais e as fontes das águas que jorram da sua vida sejam transformadas hoje em fontes de águas vivas. Mas nós observamos neste texto que isto só acontecerá se nós crermos que as nossas fontes podem ser restauradas. Estes homens acreditaram, eles foram a Eliseu porque criam que Eliseu poderia fazer alguma coisa para que aquelas fontes que eram totalmente improdutivas, que eram fontes estéreis, pudessem ser transformadas. Eu quero te dizer que muitas pessoas não acreditam, mas uma boa parte ainda acredita que Deus pode curar, que Deus pode restaurar, que Deus pode resolver um caso que é irreversível, Ele pode transformar este caso. Entenda bem que se você deseja um milagre de transformação da sua vida, você deve deixar que as suas fontes sejam transformadas, seja tirada das suas fontes a morte, a tragédia, a infelicidade. Quero te dizer que não há manancial que não possa ser restaurado, curado ou transformado por Deus. Em Deus, os mananciais de morte podem se tornar mananciais de vida. Então, nesta manhã, o primeiro passo é você crer que as suas fontes, as nossas fontes, elas podem ser restauradas. Mas para que elas sejam restauradas, nós precisamos tratar do problema na fonte e não nas águas correntes. Porque no versículo 19, 20 ao 21 do texto, diz que Eliseu saiu ao manancial, ele foi até a fonte. Então entenda, para que você receba a sua bênção e a sua vitória, nós temos que ir aonde está o problema. Se há algo ruim, improdutivo, amargo, que não presta na nossa vida, nós temos que ir até a fonte. Nós temos que ir aonde iniciou o problema e tratar deste problema. Nós todos temos áreas que são infrutíferas na nossa vida, que nós precisamos administrar esses problemas, mas não só administrá-los, mas tratar desses problemas direto na fonte.
Porque quando vamos à fonte, nós destruímos o problema no nascedouro. Quando nós vamos até a fonte, o problema ainda é pequeno e aí você não deixa ele se agigantar. Tratemos dos nossos problemas na fonte. Quando você observa uma árvore, você trata do problema da árvore. Olha só, quando nós tratamos os problemas nas folhas e deixamos a árvore, ou quer dizer, quando nós cortamos as folhas e deixamos a raiz, ela vai brotar. Então, nota-se que nós temos que ter uma atitude agressiva para com o problema. Não adianta tratar as folhas se não mexermos na raiz. E é aonde a árvore surge. Às vezes, nós, como seres humanos, nós temos um sério defeito, queridos, um defeito de tratar dos nossos problemas somente superficialmente. Mas Deus está dizendo neste texto que nós precisamos ir à fonte, nós precisamos tratar, nós precisamos deixar de ser displicentes com os nossos problemas que hoje são pequenos, amanhã se tornarão grandes problemas. Às vezes o problema é o pecado escondido, a falta do perdão, o rancor, mas quando você se esquece do problema, você pode deixá-lo ficar gigante. O salmista, no Salmo 32:3, ele diz: quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo bramido em todo dia. Então tome cuidado, vá até a fonte e resolva o problema. E também precisamos entender que precisamos permitir que Deus derrame o que Ele entende que é necessário na fonte para que a fonte seja restaurada. No caso de Eliseu, ele pediu um prato novo e um pouco de sal. Ele pediu um prato novo porque Deus, Ele é um Deus que não age com nada velho, nada emprestado. Deus é um Deus de novidade. Deus, Ele está com a minha vida e a sua vida nas mãos e Ele quer nos curar. Nós temos que entender que o segredo aqui do texto foi Eliseu jogar o sal na fonte? Não, o segredo foi quando Eliseu, no versículo 21, ele diz: assim diz o Senhor. O problema vai ser resolvido quando o Senhor entrar nas fontes, quando a palavra de Deus entrar na fonte. Jogar o sal era o símbolo da mudança do amargo para o doce, da purificação da água, mas para vencer o problema é só o Senhor, é só Deus quem pode mudar. Assim como Deus mudou as águas de Jericó e fizeram com que elas se tornassem sãs, potáveis, puras e prontas para o consumo dos homens e dos animais, e que ela pudesse ser usada para a irrigação das plantações até o dia de hoje, também a palavra de Deus está sendo proferida sobre a sua vida nesta manhã, e Deus está proferindo a palavra dizendo: sararei estas águas e não mais nelas haverá morte e nem esterilidade. Confie, espere, porque Deus está purificando as suas fontes, Deus está tratando das suas fontes, e não importa a morte que instalou nas águas, se você não tem a solução, chame Jesus, chame Deus, e através da palavra Ele vai restaurar as suas águas e vai fazer com que você passe a produzir. Produzindo assim, você se sentirá útil e produtivo no reino de Deus. Que Deus te abençoe, que você deixe que a palavra de Deus venha restaurar as suas fontes. Quando as fontes precisam de cura, somente a palavra de Deus pode restaurar. Que Deus te abençoe, um bom dia, que você possa curtir os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho, inscreva-se, divulgue para os seus amigos para que eles se inscrevam, e também vai divulgando a palavra, porque é através da palavra que as águas podem ser curadas e as fontes podem ser restauradas. Um bom dia, um bom final de semana aos irmãos, e que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós. Amém.